Olá, o Sempre Feliz já está no ar. Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. Você sabe o que é esse transtorno? Como identificar? Quais as causas e o tratamento? Converse com o médico psiquiatra Bruno Terra sobre o assunto. Como é que tá, doutor Bruno? Olha, comigo tá tudo bem, Lorenza. Fico muito feliz de poder estar aqui para poder conversar desse assunto tão atual e que faz parte aí tanto do meu dia a dia, viu? Com certeza, a gente tem muita coisa para conversar. Temos mesmo. E na cozinha, uma convidada muito especial, uma pernambucana que também é esteticista. A nossa convidada, Fernanda. Ô, Lorenza. Tá boa? Muito obrigada pelo convite. Tô sabendo que você vai aqui. Mas eu tô sabendo que você vai fazer cuscuz de frango. Vou fazer um cuscuz nordestino. Ô, gente, nordestino, olha que charme. Então, fique aí o tempo todo comigo, porque eu Sempre Feliz já começou. Cuscuz de frango com uma pessoa muito especial, mas antes da Fernanda Cristina da Silva, esteticista, contar sobre isso, a gente vai rodar a vinheta. Fernanda Cristina, uma pessoa tão especial e tão querida aqui no estúdio. Ai, que bom. A gente descobriu que você tem dotes culinários que você estava escondendo da gente. Tenho bastante. Afinal de contas, você trouxe bolo, você foi assim, encantando e nos seduzindo. Oh, um prazer imenso estar aqui na Rede Super, no programa Sempre Feliz com você. E hoje eu vou fazer uma receitinha do Nordeste, que é o cuscuz nordestino. Posso começar? Claro! Agora me fala, é muito charmoso esse sotaque? Vou começar aqui, Lorenza, hidratando essa massa, tá? A gente hidrata ela com um pouco de água e mexendo sempre e deixar a massa bem hidratadinha, como fala a gente, né? Tudo no diminutivo. Não, mas agora calma, me conta tudo. Porque além de eu ter o prazer de te ver sempre aqui na companhia, né, da Raquel, do Dr. Robson, me fala como foi a sua vinda para Belo Horizonte. Duas pessoas maravilhosas, né? Eu casei, meu marido, ele é daqui e nós nos conhecemos em Recife. Casamos e eu vim morar aqui. Ai, tô adorando aqui, gente. Já fazem 6 anos que eu tô aqui. Amo minha cidade, vou para lá todos os anos. Eu vou para lá, visito minha mãe, minha família, mas Minas já ganhou. Tá? Como chama seu marido? Meu marido se chama Marcos Renato. Marcos Renato, muito obrigada. Muito obrigada, foi tudo de bom. Olha que aquisição de Belo Horizonte. Por favor, um grande abraço. Então, hidratei a massa, vou colocar uma pitadinha de sal e deixar ela descansar aqui um pouco. Depois eu volto para ela para hidratar mais um pouco com água, tá? Enquanto isso, eu tô indo para cá, ó. Uma frigideira já quente. Coloco um fiozinho de azeite. Ô, Fê, vou refogando o alho, a cebola. Pode falar, Lorenza. Ô, gente, é acelerada? Ainda bem que nós vamos conversar aqui, eu preciso saber que panela que é essa? Toda diferente aqui, que eu não tô entendendo. Sim. E também quero saber qual a importância do cuscuz na sua cidade. Nossa, o cuscuz é uma comida típica do Nordeste, né? Cuscuz, ele é forte, nutritivo. É o cuscuz que o povo lá come pela manhã logo cedo e sustenta até as 12 horas, 1h da tarde. Geralmente, quando come o cuscuz pelo café da manhã, não dá fome nem tão cedo, tá? E aqui, ó, a gente tá refogando
o franguinho com alho. Nossa, que delícia! Então, vamos começar aqui do zero. Criança, todo mundo lá fica assim, super empolgado, gosta do cuscuz. Gosta bastante. É uma coisa bem típica mesmo. É, criança, o pessoal que vai malhar também logo cedo, gosta de comer um cuscuzinho, para dar aquela sustância, né? Aqui eu tô colocando... É bem proteico, a gente pode falar. Não tem gordura, comida que vem do milho. Ó, aqui eu tô refogando o franguinho com a cebolinha. Certeza, vocês fazem algumas variações. Fazemos sim. Geralmente a gente faz o cuscuz, a gente pode servir ele com um ovinho mexido, um queijinho coalho, frango, carne seca, que é a charque, nossa de lá, carne de sol. Cuscuz com tudo vai bem, né, Lorenza? Cuscuz com manteiga, com ovo, nossa. Eu amo a comida de vocês. E esse aqui, então, preparando já o franguinho, né? Vou desligar aqui um pouco ele. Isso você geralmente come pela manhã? Ou pode servir à tarde, a hora que você quiser? Às vezes a gente troca só de ingredientes, né? Geralmente quando eu vou receber alguém na minha casa, no caso, à tarde, eu posso fazer um cuscuz e recheá-lo com banana da terra. Você frita a banana na manteiga, recheia o cuscuz com um pouco de canela, você pode polvilhar a canela na banana. Já é um cuscuz doce. Quase uma sobremesa? Você pode servir também com uma bola de sorvete. Nossa, muitos ingredientes, sabe? E aqui, ó, a massa mais hidratada. Aí eu acrescento mais um pouco de água. Gente, a hidratação dessa massa, ela faz toda a diferença, tá? E como que você sabe que tá no ponto? Me explica tudo. Vou explicar. Aqui ainda ela não tá no ponto da hidratação. A gente vai colocando mais água, deixa ela descansar um pouco. Aqui já chegou, ó o fundinho aparecendo. Então peraí, você tem que raspar para ver se o fundinho... Ó, já tem uma aguinha lá no fundinho. Aqui tá ótimo, não precisa mais de água, tá? A gente só vai deixar ela descansar mais um pouco para montar o nosso cuscuz. O franguinho já tá pronto e agora Isso a gente... é uma farinha, Isso. correto? Como que a gente faz a escolha? Geralmente eu tenho umas marcas específicas, né? Eu compro também um fubá mais grosso. Farelo de fubá, ele mais grossinho. Ele muito fininho é bom para fazer bolo, mingau. O cuscuz tem que ser o farelo de milho. Perfeito. Então, farelo de milho. Isso. E agora vamos montar? Agora não, eu nunca vi. Que coisa mais linda. Você pode me explicar o que é isso? Ó, essa panelinha aqui se chama cuscuzeira. Nós temos ela nesse tamanho e temos ela de vários tamanhos também, né? Ela cozinha a massa do cuscuz a vapor. É em torno de 15, 12 minutos, você já tem ele cozinhadinho e vai apreciar comer o cuscuz. Fantástico. Então, vale a pena você ter as duas panelas para um dia, para um almoço maior. Isso. E esse aqui seria um individual? Esse aqui seria um individual. Esse aqui, geralmente, ele serve 4 pessoas, 5, dependendo da quantidade. Existe também cuscuzeiras maiores, né? Existem médias, grandes. Geralmente lá a gente usa muito essa individual e essa aqui que dá mais ou menos para 4, 5 pessoas. Então a família toda come o cuscuz. E é fácil, você acha, cuscuzeira em qualquer lugar ou você trouxe? Essa daqui eu trouxe de lá, mas eu já vi cuscuzeira no Mercado Central. Onde vende lá aquelas panelas, pode ir lá que vocês encontram. Ai, eu tô apaixonada com essa aqui. Ai, fofinha, Muito né? fofa. Geralmente as crianças gostam muito, né? Porque fica bem montadinho, você acrescenta algum... Ah, não, mas nós vamos deixar essa surpresa pro final. Já. Então, posso montar? Claro. Vamos lá.
Geralmente, geralmente eu pincelo azeite. Aqui já está pinceladinho, tá, gente? Aí, pincelando o azeite, a massa não gruda totalmente na panela. E eu vou colocando. Até a borda. Como a gente vai fazer esse cuscuz recheado, aí nós colocamos a metade. Depois a gente recheia com o que você quiser, com frango, com carne seca. O recheio É muito prático. é muito prático. O recheio fica a seu critério, tá? E depois você coloca novamente a massa. Colocou a massinha, vocês não fazem pressão, tá? Pode deixar ela fofinha. Nada de ficar apertando, querendo acertar. Isso, Pode deixar ela fofinha, tampou. E tá aqui só a base do vapor. Isso. Aí dá em torno de 12, 15 minutos no máximo. Vou montar essa outra aqui, tá? Pra vocês verem. Você pode fazer um mix, você pode receber na sua casa com vários tipos de Nossa, cuscuz. Não. Olha que fantástico. E eu aqui, morando aqui em Minas, geralmente as pessoas quando vão lá em casa só querem comer esse tipo de comida, né? É cuscuz, é bolo de milho, Nossa, é é maravilhoso. carne seca, escondidinho de macaxeira, que é uma delícia também, gente. Eu tenho que voltar aqui, eu tenho que fazer uma macaxeira para Também acho. vocês. Acho que você precisa. Com charque, né? Nossa charque. E assim, uma manteiguinha de garrafa, nossa, é maravilhoso. Perfeito. Vocês vão amar. Recheando ela com o cuscuz com franguinho, ó. E agora eu volto novamente com a massa hidratada. Coloco na superfície da cuscuzeira. Só espalha sem amassar. Espalho um pouquinho, isso. E agora cozinhar a vapor e já tá pronto. Nosso cuscuz nordestino. Maravilha. Prático, né? Super. Eu gostei da criatividade que você pode ter. Você pode Isso. ir inovando. O próximo vai ser com banana da terra. Nossa, uma delícia, você vai amar. Que Gente, mais? sério. Qual que seriam os principais, assim? Então, nós lá no Nordeste a gente faz o cuscuz. A gente também pode rechear ele com queijo coalho, que é uma delícia. Com charque desfiada, que aqui a gente chama também de carne seca, né? Carne de sol. Pode usar também banana, polvilhar canela. Tanto você faz ele doce, quanto você faz ele salgado. As opções, quem diz é você, né? Então, nós vamos ficar tricotando aqui Vamos. enquanto a gente vai passar os ingredientes. Vamos sim.
volta agora com o Dr. Bruno, que vai falar sobre déficit de atenção com hiperatividade. Dr. Bruno, vamos bater um papo bem importante a respeito disso? Ah, com certeza. Hoje eu acho que a gente vai conseguir falar coisas muito importantes e bem interessantes aí sobre esse quadro que eu tenho me debruçado sobre estudar ele e também tratar pacientes desse assunto. Então é um assunto assim que eu tenho bastante interesse e me devoto bastante nele. Então, a primeira coisa, o que é TDAH? Então, TDAH é a sigla de um quadro neuropsiquiátrico chamado transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse quadro, ele tem alguns sintomas que são bem característicos, que são sintomas que a gente fala na parte da desatenção e também vão ter sintomas na parte da hiperatividade e da impulsividade. A gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso, poder esmiuçar isso de uma forma mais profunda. Agora, muitas vezes, em outros países, a gente tem outras siglas sobre o TDAH. Quais seriam essas siglas, até mesmo para o pessoal se conectar e identificar que a gente está falando a mesma linguagem? Sim, em alguns países nós podemos falar, se fala ADHD, então o Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nos Estados Unidos também falam de déficit de atenção e hiperatividade, tirando o transtorno. Então são algumas denominações que a gente usa aqui no Brasil, só que de uma forma assim, com mais raridade. Hoje a gente fala mais TDAH. E quão comum ele é hoje, atualmente? Como que está o TDAH? Olha, quando a gente fala de crianças, a gente vê que aproximadamente 5% das crianças, elas apresentam esse diagnóstico. E aí, quando a gente fala em adultos, a gente tem mais ou menos uns 2,5% a 3%, assim, dos adultos tem esse diagnóstico de TDAH. Então, é uma situação, assim, muito presente aí na população brasileira, na população mundial. Quando a gente fala de criança, como que a gente poderia estar fazendo um diagnóstico, ou pelo menos ter uma noção de procurar um profissional através de atitudes das crianças? Vamos dar algumas dicas para o pessoal? Ah, sim, com certeza. Olha, nas crianças em particular, a gente tem uma diferenciação na apresentação dos sintomas. As crianças, os meninos, eles tendem a ser mais hiperativos. Então, quais sintomas são esses de hiperatividade que a gente relaciona assim com o TDAH? Então, é uma dificuldade da criança permanecer quieta, permanecer sentada, ela tem a necessidade de ficar se movimentando, levantando toda hora na sala de aula, em casa, ou quando ela fica parada, para poder aguardar uma consulta do médico, na fila do banco, ela fica se contorcendo, toda agitada, ela não consegue ficar mais quietinha. Então, podem ter esses sintomas de hiperatividade. A criança que tem uma grande dificuldade para poder relaxar, poder aproveitar assim momentos e ficar quietinha. Muitas das vezes elas podem completar a frase das outras pessoas, responder por outras pessoas, incomodar pessoas que estão ocupadas. Mas isso não porque elas queiram, mas é porque elas têm esse sintoma, essa energia interna tão grande que faz como que elas venham, incomode, atrapalhem outras pessoas. Então, isso pode acontecer. Tem esses sintomas aí da hiperatividade, mas aí também a gente tem os sintomas de desatenção. E aí que podem ser a desorganização e a perda de materiais escolares assim com muita frequência, a dificuldade para poder prestar atenção naquilo que está sendo explicado. E aí a gente pega como exemplo na sala de aula, as crianças que ficam assim, como se a gente pudesse falar, viajando na sala de aula. Ou mesmo incomodando. Sim, sim. Tipo, conversando a todo tempo, querendo levantar, não conseguindo ficar quietinho em sala de aula. Também a gente pode ter sintomas assim de uma desorganização muito grande. Digamos assim, tem dificuldade para poder organizar seu material, tem dificuldade com datas, com prazos, e tendem a deixar as coisas tudo para a última hora, porque tem uma tendência a procrastinar, uma tendência a fazer as atividades e deixar elas pela metade. Então, são alguns sintomas muito presentes assim nas crianças também. Agora, em relação aos adultos, aos adolescentes, porque pode perpetuar ou pode diminuir. Isso. Então, como que seria
essa avaliação? Como que a gente tem essa percepção? Olha, isso é muito importante porque o que a gente observa é que mais ou menos 70% das crianças que foram diagnosticadas com TDAH, elas vão permanecer com esses sintomas na vida adulta. Então, tem uma grande preponderância que vão permanecer com esse quadro. E o que a gente observa? Qual a evolução da idade? Aquela hiperatividade que era mais física, mais motora, a criança agitada, que não para quieto, que precisa ficar se movimentando o tempo todo, ela vai ser substituída por uma inquietude mais interna, uma inquietude mais no nível emocional, que é aquela pessoa que vai ter dificuldade para poder relaxar, vai ser aquela pessoa que tem dificuldade de permanecer no ambiente sem grandes estímulos ou ficando quieta. Vamos pensar assim, tipo, aguardando uma consulta com o médico. Então, ela precisa estar movimentando, batendo a perna, mexendo na unha o tempo todo, está no celular e fica com essa sensação dessa agitação, dessa inquietude interna. Então, a gente tem essa mudança. Nos adultos, tem uma diminuição da prevalência, da presença desses sintomas de hiperatividade, mas tendem a ficar com sintomas mais nesse eixo da desatenção. Agora, interessante, o senhor está falando a respeito da inquietude. Como que eu posso diferenciar a inquietude do nível de ansiedade? Uma pessoa que está extremamente ansiosa, teria essa diferenciação? Olha, esse é um quadro difícil, mas que a gente precisa se atentar para determinadas questões. O TDAH é um quadro que a gente chama do neurodesenvolvimento. Então, o que significa isso? É um processo de amadurecimento do cérebro que ele acontece de uma forma um pouco diferente do que das pessoas sem TDAH. Então, esses sintomas, essa inquietude, ela vai estar presente desde sempre, presente desde a infância e até em momentos em que a pessoa não está se sentindo particularmente ansiosa. Quando a gente está pensando em ansiedade, a gente vai pensar em algumas questões que vão estar mais circunscritas no tempo. Então, vamos dizer, tipo, aconteceu um evento e a pessoa está ansiosa em resposta àquele evento. Ou também pode ser alguma situação que não tenha alguma coisa muito clara acontecendo na vida da pessoa, mas que ela possa estar se sentindo ansiosa. Mas aquilo vai estar presente durante um tempo. Quando a gente está falando do TDAH, é uma questão que está afligindo o indivíduo geralmente há anos. Eu sei que o senhor recebe várias perguntas. Qual é a pergunta mais recorrente que aparece para o senhor? Olha, são, acho que 2 perguntas as mais recorrentes. Qual profissional procurar? Tipo, acho que tem TDAH. Quem que eu devo procurar? Então, essa é uma das perguntas que geralmente, quando eu estou no meu Instagram, vira e mexe, eu abro alguma caixinha de perguntas, vem essas interrogações. Então, é uma questão assim, super importante para a gente poder falar. Então, quando a gente está falando do TDAH no adulto, então, os 2 profissionais que são capacitados para esse diagnóstico, e aí a gente está falando das especialidades médicas, seriam os psiquiatras e os neurologistas. Os psicólogos são também profissionais assim, fundamentais nessa área, porque eles são nossos parceiros para poder identificar esses quadros e nos auxiliar com esse diagnóstico. Então, essa parceria neurologista, psicólogo, psiquiatra, psicólogo é fundamental para a gente conseguir fechar esse diagnóstico. E qual, por exemplo, algum caso que você possa, claro, né, dentro da ética, mas que você possa falar que teve um grande reviravolta, fala assim, olha, teve uma criança que fazendo um acompanhamento, ele passou a ficar mais quieto. Quais são os benefícios de um tratamento com o psiquiatra? Então, é muito importante que os tratamentos dos pacientes que têm TDAH, eles tendem a ser muito efetivos. Então, o que significa? A gente observa respostas assim super interessantes. Tão interessantes a ponto de os familiares, a ponto dos professores começarem a notar que aquela criança, aquele adolescente ou aquele adulto, ele está diferente, que ele está mais organizado com as atividades dele. Então, eu tenho vários casos assim no consultório de pessoas assim que estavam suspeitando, estavam vendo assim, enfrentando grandes dificuldades assim na vida, dificuldades assim de estar
conseguindo cumprir as tarefas do dia a dia, porque tinha uma grande tendência à procrastinação, uma grande desorganização de como fazer essas atividades. E aí, com o tratamento, começou a ter uma grande organização a ponto das pessoas ao redor começarem a falar, opa, tá diferente, tá caminhando assim. O que aconteceu com você? Então aí, isso é interessante. Quando o paciente traz pra gente, olha, as pessoas à minha volta estão percebendo que está diferente. As pessoas estão me elogiando, porque as questões que antes incomodavam todas as pessoas à minha volta passaram de incomodar. Então, passaram a não incomodar. Então, as pessoas começam a ficar assim, opa, o que está acontecendo? De onde que vem isso, essa mudança? E como que a gente poderia estar explicando para o pessoal que está nos assistindo, como que seria o tratamento? Olha, quando a gente fala em tratamento, a gente costuma dividir ele, mas isso é de uma forma mais didática, em duas partes. Seria o tratamento que não envolve medicamentos e o tratamento que envolve medicamentos. Então, o que a gente tem como base no tratamento que não envolve medicamentos? A gente vai ter basicamente 3 pilares, que é a prática de atividade física. Então, existem várias pesquisas hoje mostrando os benefícios que a atividade física tem para esses pacientes, na melhoria dos sintomas de desatenção, na melhoria dos sintomas de hiperatividade, uma alimentação saudável. Por quê? Os alimentos são o combustível para a gente poder produzir determinadas substâncias no nosso cérebro. Então, se a gente não come bem, não come de uma forma variada, não come alimentos saudáveis, a gente não vai ter essas substâncias que elas são tão fundamentais para o funcionamento cerebral. E, além disso, a gente tem a terapia. Então, a terapia é um ponto fundamental para poder ajudar o paciente a lidar com as questões que ele tem vivenciado e também a ajudar com estratégias para ele poder implementar no seu dia a dia, como técnicas de concentração, como técnicas de estabelecimento de rotinas, de estudos, para poder ajudar a minimizar esses impactos que o TDAH causa na vida desses indivíduos. E uma parte dessas pessoas, desses pacientes, a gente vai encaminhar para o acompanhamento, encaminhar para a utilização de medicamentos. Não são todos os pacientes que vão precisar, vão ser uma parte deles. E aí a gente tem vários fármacos, várias medicações que vão estar envolvidas, que vão ajudar os pacientes a ter essa melhoria nesses sintomas de desatenção, a ter uma melhoria nesses sintomas de hiperatividade, de forma assim que eles consigam a ficar mais produtivos, consigam a ter uma vida mais organizada, uma vida com mais qualidade. Não, fantástico. Eu falo que esse assunto é um assunto que nos interessa, não é? Contanto que eu fui olhar o seu Instagram e eu vi a quantidade de perguntas, eu falei, como a gente pode estar levando isso para mais pessoas? Sim, sim. Agora, você vai me guardar um pouquinho, que eu vou lá na cozinha e eu volto e você vai ser meu convidado. Com certeza. Vamos ver agora como que vai ser desinformar. E aí, Fernanda, eu quero conhecer. Eu já aprendi a panela, como que usa, agora eu quero ver o resultado. Vamos agora desinformar. Claro, estou super curiosa. Já se foram os 12 minutinhos. E agora a gente vai desinformar para pôr no prato servir. Para desinformar, gente, tem que ter muito cuidado, que é para não desmanchar, né? Então você retira o recipiente aqui, ó, do vapor, coloca um prato por cima e desenforma como se fosse um bolo. Vamos ver. 1, 2 e... Já. Oh, que charme! Muito lindo! Aqui, ó, você coloca uma manteiguinha e olha isso, gente. Meu Deus! Ó, a manteiguinha derretendo. Aqui você pode servir um café, chá, um suco. E vamos apreciar, né?
Agora eu vou montar também outro prato da outra cuscuzeira. Esse sai bem bonitinho, geralmente as crianças amam, né? Aqui os adultos também amam. Ele vem, ó, com bastante recheio, um franguinho, com a massa do cuscuz. Aí aqui você pode pôr Pode também. colocar de ambas maneiras. Isso. Pode colocar também uma fatia de queijo por cima, uma manteiguinha. Só Fernanda, deixar. me fala uma coisa. Você colocaria aqui uma manteiga de garrafa? Colocaria também, tá? Essa manteiga aqui, ela é uma manteiga muito gostosa. Mas a manteiguinha de garrafa tem seu lugar, né? Agora é só Fernanda. apreciar. Eu vou voltar para experimentar, porque apreciar eu já estou apreciando. Mas eu vou voltar para o meu bate-papo com o Dr. Bruno. Tá certo. Dr. Bruno, vamos continuar, Claro. porque está muito interessante. Sim, sim. Então, vamos voltar aqui para o básico do TDAH. Como que seria uma professora ou a escola, como que ela poderia estar auxiliando os pais nesse diagnóstico? Os professores, eles são peças fundamentais para esse diagnóstico. Então, eles são aqueles que estão lidando com as crianças o dia a dia. Então, são eles os nossos grandes informantes, são os nossos grandes parceiros aí nesse diagnóstico. Então, eles são peças fundamentais. Então, o que os professores eles devem ficar atentos? Se aquela criança, aquele grau de hiperatividade que aquela criança tem, se ele difere das crianças da mesma faixa etária. Então, por que aquela criança está tão agitada quando comparado com as crianças que estão à volta? Então, o que está acontecendo? Essa criança ela está tendo problemas, dificuldade de se manter atenta durante a aula. Ela tem ficado dispersa com muita frequência, as notas não estão legais. Então, isso tudo são indicativos para a gente. Opa, está acontecendo alguma coisa de diferente. Então, é importante conversar com os pais para poder falar, olha, está acontecendo alguma coisa em sala de aula que a gente precisa tentar entender melhor o que é. E no caso, um neuropediatra, um psiquiatra da infância e adolescência, eles podem aí auxiliar bastante nesse diagnóstico. Os professores chamando os pais para eles ficarem atentos a essas questões e aí encaminhando para um psicólogo, para um psiquiatra, para um neuropediatra, para poder avaliar essas questões e, com isso, verificar se procede, se faz sentido pensar num quadro de TDAH para essa criança. Eu acho interessante o que o senhor está falando, porque a ligação dos pais com a escola ela precisa ser cada dia mais próxima. Sim, sim. Porque igual você falou, é a ferramenta que a gente tem, muitas vezes, de descobrir, né, um transtorno que pode ser muito bem conduzido quando a gente procura um profissional. Sim, e é muito interessante a gente poder falar sobre isso, porque vários adultos hoje, no meu consultório, eles não tiveram os quadros diagnosticados na infância. Então, eu fico pensando assim, o quanto que a vida dessas pessoas poderia ter sido diferente, poderia ter sido assim mais amena se ela tivesse recebido esse diagnóstico no momento oportuno, quantos problemas e quantas dificuldades teriam sido poupadas aí na trajetória dessa pessoa. Inclusive, você está falando quantas pessoas já sofreram bullying sem ter um diagnóstico. A falta da informação, ela gera isso. Por exemplo, no seu consultório, qual que está sendo a maior queixa hoje ou a maior percepção que o senhor está tendo em relação aos pacientes que está aumentando o TDAH nos adultos ou continua o índice das crianças? Olha, o que eu observo é o seguinte, que muitos casos, mas a grande maioria dos casos nos adultos, eles não foram diagnosticados na infância. Então, teve alguns pesquisadores que eles fizeram um estudo para tentar entender como que é esse diagnóstico no adulto. E eles puderam verificar que de cada 5 pacientes com TDAH,
apenas um recebe tratamento medicamentoso para tal. Então, a gente tem uma defasagem muito grande do acesso ao tratamento. Então, muitos casos que não são identificados, não são diagnosticados e, com isso, vão desenvolver uma série de complicações, de problemas decorrentes dessa ausência do diagnóstico. E aí a gente pode pensar, tipo, evasão escolar, as notas baixas e, com isso, uma dificuldade para o ingresso na faculdade, na permanência na faculdade. As consequências disso também, a baixa estima, o bullying. Então, diversas questões que elas poderiam ser amenizadas ou até totalmente evitadas tendo um diagnóstico precoce. E eu, como psiquiatra, assim, voltado para o atendimento de adultos, eu muitas das vezes pego esses adultos que estão caminhando com essa condição não tratada assim, há anos e agora a gente está tendo a oportunidade assim, de dar uma nova rota, um novo caminho aí para esses pacientes. Dá uma leveza até mesmo para a vida. Sim, porque assim, é muito libertador que eu vejo assim, os pacientes eles trazem assim, uma sensação de alívio tão grande quando eles recebem o diagnóstico. Olha, aquilo que sempre te chamaram de preguiçoso, de que você não é esforçado, não é isso. Você tem um quadro, você tem uma doença que te impede de prestar atenção como as outras pessoas, que dificulta para você se manter organizado como as outras pessoas. Então, uma série de limitações que não é porque você quer, mas sim porque você tem uma condição, uma doença, que te limita com relação a essas situações. Vamos aproveitar, vamos assistir um VT do depoimento da Amanda. Vamos olhar. Oi, pessoal do Sempre Feliz, meu nome é Amanda Guedes, eu sou arquiteta, jornalista e eu tenho TDAH. Eu fui diagnosticada oficialmente já adulta, mas eu sempre li a respeito do assunto, eu já identificava em mim várias características que me levavam a acreditar que eu realmente tinha o TDAH, só que eu nunca tinha procurado um profissional para me acompanhar, eu achava que não era necessário. Mas, uma vez conversando com uma psicóloga, ela falou uma coisa assim que virou uma chavinha na minha cabeça. Ela falou que muitas pessoas que têm o TDAH convivem com características que acreditam ser da sua personalidade a vida toda, só que na verdade são sintomas que, se tratados, podem oferecer aí uma grande melhora em qualidade de vida. Aí, depois disso, decidi procurar um psiquiatra que me diagnosticou realmente com distúrbio e eu vi então que a minha dificuldade de concentração, a falta de memória, a hiperatividade mental, que às vezes acabava me desconectando ali um pouco do ambiente onde eu estava e sendo interpretada pelas pessoas como impaciência, são sintomas. Hoje eu faço tratamento com medicamentos, mas a gente ainda está em fase de ajustes. Porém, só o fato de ter o diagnóstico já melhora muito minha vida. Me ajuda a ficar mais vigilante em relação aos desconfortos que podem acabar acontecendo. E aí, assim, mesmo antes do diagnóstico, eu já tive que conviver com essas características a vida toda, então tinha estratégias, né, para me manter concentrado e fui só aprimorando. Então, assim, eu sempre anotei tudo que é importante, andando com um caderninho para cima e para baixo. Hoje, como eu sei que eu não posso confiar na minha memória de jeito nenhum, quando eu preciso conversar alguma coisa importante com alguém, eu fico ali trabalhando minha mente para se manter concentrada, vou criando tópicos mentalmente a respeito do que a pessoa está falando para me ajudar a lembrar depois do que ela falou e aí vou me virando. Então é isso, um beijo para vocês, muito obrigada. Oi gente, meu nome é Jonas, eu tenho 24 anos e eu fui diagnosticado com TDAH há mais ou menos 2 ou 3 anos atrás. E uma coisa que isso me libertou foi de entender que eu sou diferente das outras pessoas, mas tá tudo bem. Porque durante toda a minha adolescência eu escutei muito: ah, você é lerdo, ah, você é muito distraído, ah, você não me escuta. E eu achava que tinha algo errado, mas não tinha. Quer dizer, tenho TDAH, mas tá tudo bem. Porque depois que eu entendi que era, eu tive o autoconhecimento e assim eu procurei coisas mais estimulantes até na área profissional. Eu troquei de área porque eu tive comorbidades pelo TDAH, sendo elas depressão, ansiedade, mas eu consegui lidar comigo mesmo sobre isso e agora eu me sinto mais estimulado. Eu meio que mudei todo o meu redor, toda a minha vida, para que isso não fosse um problema. E procurei profissionais, com certeza, para me ajudar a isso, e agora estou até indo atrás de tratamento. Então, uma coisa que eu tenho certeza é que está tudo bem ter TDAH, mas tenha autoconhecimento para você entender mais ou menos o que você precisa, o que você tem que fazer para se ajudar. Porque TDAH não é o fim do mundo. Eu pensava que era isso, falei assim, meu Deus, eu sou burro. Mas não, é realmente só atenção diferenciada. Eu quero prestar atenção em coisas que são estimulantes, que me dão dopamina,
e tá tudo bem. É só realmente se amar no ponto de ir atrás disso. Jonas e Amanda, muito obrigada pela participação. A gente fala exatamente o que eles falaram, a liberdade. Sim, sim. Eu acho que esses dois relatos, tanto da Amanda quanto do Jonas, trazem assim questões assim muito fantásticas, que é aquilo que a gente observa assim no dia a dia, acompanhando os pacientes que têm esses quadros. Assim, pelo relato da Amanda, no adulto é muito comum ele começar a desenvolver estratégias. Tipo, ele tem um sintoma e começa a desenvolver estratégias para poder lidar com aquele sintoma. Então, tipo, vou ter vários despertadores, vários alarmes no meu celular para poder me lembrar que eu tenho que fazer tal compromisso. Então, acaba que isso, tipo, auxilia uma estratégia que o paciente desenvolve para poder lidar com isso, mas isso vai fazendo como que os sintomas vão ficando mais mascarados. Então, isso vai acabando dificultando a gente fazer o diagnóstico no adulto, porque os sintomas não ficam tão evidentes. O adulto vai desenvolvendo estratégias, vai desenvolvendo meios para poder lidar com os sintomas. E aí, com relação ao relato do Jonas, eu acho que ele falou uma coisa muito importante, que é a questão das comorbidades. Então, o que são as comorbidades? São outros quadros que eles podem estar acontecendo junto ali com o TDAH. E, Lorenzo, é tão comum isso acontecer que hoje os estudos estão falando assim, de cada 4 pacientes, 1 não tem comorbidades associadas ao TDAH. E essas comorbidades, principalmente quadros de depressão, quadros de ansiedade, quadros de transtorno bipolar, então são muito mais comuns nesses pacientes. E a gente precisa ficar atento, porque esses pacientes que têm um quadro de ansiedade, quando eles têm as comorbidades, acaba que o diagnóstico de TDAH, ele acaba ficando mais difícil de ser feito, porque essas outras situações acabam tomando mais à vista, tomando mais bojo no relato do paciente e acaba que esses outros sintomas da desatenção acabam passando desapercebido. E como a Amanda falou, eu achei que era traço da minha personalidade. A própria pessoa já se acomoda no que ela vive. Sim, porque para ela aquilo é o normal, é o basal dela, né? É o funcionamento dela. Mas aí quando a gente vai esmiuçando, tentando entender, a gente vê que, não, aquilo está para mais. Aquilo está para mais daquilo que a gente esperaria para aquela faixa etária, para aquele indivíduo. Então, a gente começa a recompor, vendo na infância que o paciente já tinha esses traços, e a gente vai recompor nesse quadro também na vida adulta. E aí, quando a gente inicia o tratamento, aí a gente tende a ver assim, uma grande modificação aí na trajetória, no percurso assim, desse indivíduo. Eu acho tão interessante a questão que você está falando a respeito do secundário e do principal, porque realmente, como a comorbidade vai subindo, o foco acaba sendo aquilo e não o TDAH. Sim, sim. Por isso que eu acho impressionante, me encanta, no seu caso, as pessoas que estão especializando em TDAH, porque tem uma visão muito mais forte. Então, você como psiquiatra, eu estava olhando, eu sei que você é um apaixonado por estudar TDAH. Eu até queria saber o motivo que te levou a ficar tão entusiasta. Olha, Lorenza, eu sou filho de professores. Meus pais, eles são professores hoje aposentados. Então, assim, já faz parte da minha família. Assim, isso está voltado para estudar, está voltado para ensinar também. Eu tive um tempo que eu também era professor. Eu dei aula em algumas faculdades aqui em Belo Horizonte para curso de medicina e nessa proximidade com os alunos eu comecei a identificar, tipo, opa, será que eu não posso auxiliar, congregar essa minha vertente mais familiar do ensino, de me direcionar para os quadros que estão relacionados com a aprendizagem e poder, de certa forma, ajudar esses pacientes a melhorar o desempenho deles, a melhorar a performance deles. Então, foi aí que eu comecei a cada vez mais me encantar por esse quadro e o que eu posso fazer para ajudar esses indivíduos a modificar e criar uma vida nova, perspectivas novas. Olha, fantástico, doutor Bruno, fantástico. E essa questão do ajudar tem tudo a ver com o que você faz. Agora, eu queria te fazer um convite muito especial. Você viu que a gente está tendo um cuscuz.
Eu já fiquei encantado Já aqui. ficou? Então, não vai ficar encantado. Antes, só deixa o seu Instagram. Olha, então o meu Instagram é @brunoterra.tdh. Então, por favor, vamos comigo. Você já experimentou cuscuz? Já experimentei, mas esse daqui já me deixou com água na boca, viu? Não, e essa forma, e aquela panelinha, tudo bonitinho. Fernanda tá arrasando. Mas antes, vamos estar agradecendo por esse dia, por tudo. Senhor, muito obrigada por esse alimento, muito obrigada pela presença dos nossos convidados, por todos aqui presentes, por toda a produção, por toda a Rede Super. Nós te damos graças hoje e sempre. Que o Senhor receba esse alimento, em nome de Jesus. Amém. Então, agora nós vamos ter a satisfação de experimentar. Vamos. Olha, ele é mais crocante. Vamos ver aqui agora. Peraí. Muito bom. Maravilhoso. Muito bom, bem diferente. Bem diferente. Fê, depois desse prato maravilhoso, deixa seu Instagram. Então, gente, meu Instagram é @FernandaDepilance com 2 Es. Eu sou esteticista, adoro, amo trabalhar com o público, com estética, então me segue lá, tá? Querida, muito obrigada pela sua presença. Nada, meu amor. Por esse sotaque que me encanta. Obrigadão pelo convite. É um prazer estar aqui na Rede Super, no programa Sempre Feliz com vocês. Obrigada. Obrigada. Doutor Bruno, Sempre Feliz vai ficar por aqui, mas nós vamos continuar experimentando isso. Então, Sempre Feliz fica por aqui e até o próximo.